Olá, estamos começando mais um programa Porteira Aberta e hoje nós vamos conversar sobre manejo de equinos e comportamento desses animais que acompanham o homem desde sempre. Para isso, eu recebo Camila Duarte, que é zootecnista e professora do curso de zootecnia da Universidade Federal de Rondonópolis. Camila, muito obrigado por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para vir conversar com a gente. Imagina, Leonardo, eu que agradeço a oportunidade. Tá certo, ó. Camila, eu já quero começar conversando contigo a respeito de como surgiu essa interação sua com os equinos. Como que você teve essa curiosidade, foram os seus primeiros contatos com os equinos e por que que isso virou um foco na sua profissão? Então, Leonardo, eu comecei a me dedicar a essa área da zootecnia em função da própria universidade, né? Eu fiquei com a disciplina de equidicultura e a partir daí eu comecei a aprofundar os estudos nessa grande cultura que tem dentro da zootecnia, das ciências agrárias, né? Perfeito. Você comentou comigo um pouco antes da gente começar a entrevista que a sua especialidade é em pastagens, né? E a gente tem alguns cuidados, acredito que o equino seja um dos animais mais sensíveis às pastagens, né? Quero que a gente comente alguns desses fatores ao longo da entrevista. Para conversar contigo, eu pesquisei quatro preceitos ou 4 pontos que a gente pode abordar, tá? Eu vou citar os 4 e a gente vai passando por eles ao longo da nossa conversa. Bom, os 4 preceitos são que os equinos são animais herbívoros, um animal predado, então ele é tido como presa, algumas características levam a isso. O animal gregário, costuma viver em bando e possui a necessidade de liberdade. Tudo isso interfere em hábitos alimentares, em comportamento e a gente também desenvolveu estratégias de interação com esses animais. Eu gostaria de começar com o tópico da questão nutricional. Ele sendo um animal herbívoro, como que acontece essa interação entre nutrição e comportamento dos equinos? Então, Leonardo, se a gente parar para pensar na evolução desses animais, né? Eles evoluíram. O primeiro ancestral do cavalo que nós temos atualmente, ele foi datado de 55 milhões de anos atrás, né? E desde esse primeiro ancestral, ele sempre foi um animal herbívoro, né? Então, e na natureza, o melhor não sobrevive? Então, o cavalo, ele herbívoro, ele é o melhor. Então, não tem como nós fugir dessa evolução, né? Então, como ele é um animal herbívoro, então ele precisa desse tempo, né, para pastejar, para fazer o pastejo. Os cavalos, eles gastam em torno de 60% do seu tempo fazendo o pastejo. Quando você retira ele, você impede ele de expressar esse comportamento alimentar, você pode causar alguns distúrbios, né? Não é só a fibra proveniente, né, da pastagem, mas também o próprio comportamento, o hábito do pastejo é muito importante para o bem-estar desse animal. Perfeito. Você comentou aí sobre o tempo de pastejo, então em torno de 60% do hábito diário do animal é destinado ao pastejo, né, ao consumo de forragem. O tipo da gramínea também interfere na questão do comportamento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre quais as preferências desses animais e se a gente pode observar algumas características relacionadas a isso. Então, a própria anatomia do cavalo, ele já torna ele um animal mais selecionador em relação ao bovino, né? Porque como ele tem essa mobilidade nos lábios, então ele consegue selecionar melhor o que tem de melhor naquela pastagem, né? Diferente dos bovinos que eles fazem a captura com a língua, né? Então, se ele tem esse hábito de pastejar mais rente ao solo, em função dessa mobilidade do lábio, não é qualquer gramínea que a gente pode utilizar, né? Outro fato também que às vezes é esquecido é que ele, como você disse no início, eles são animais presas, né? Então, para ele se sentir seguro, ele precisa estar atento ao que está acontecendo ao redor dele. Então, gramíneas, né, ou forrageiras muito altas, também não vai trazer um conforto para esse animal, né? Então, por isso, é interessante que esses animais eles façam o pastejo em gramíneas de porte de médio a baixo, né?
e essas gramíneas também elas são mais resistentes a esse pastejo mais rente ao solo. Então, você aumenta a perenidade dessa pastagem, a duração dessa pastagem, né? Por exemplo, se você coloca um equino num pânico, né, que tende o sistema apical dele ser mais elevado, né, o animal ele ia comer mais fácil esse sistema apical, decapitar esse sistema apical, e essa planta, esse perfil, ele vem a morrer. Então, a perenidade desse pasto não seria não seria tão grande assim comparado com uma pastagem que tem essa maior resistência ao pastejo, né? Então, esses são recomendados para os equinos os pastos mais baixos que toleram esse tipo de pastejo, como no caso os cross, né, que são gramíneas de hábito rasteiro, os tífitons, alguns pânicos, né, principalmente esses híbridos novos que estão mais baixos, eles são mais recomendados para os equinos, tá? O Maasai a gente tem que tomar cuidado porque já tem alguns estudos que observaram o Maasai e o Arowana, que principalmente após a rebrota, né, logo nas primeiras chuvas, como tem uma alta quantidade de carboidratos solúveis, pode dar alguns problemas digestivos nos equinos, tá? Mas o tamane, tem bastante gente utilizando o tamane, todos os chifres, os cross, eles são pastagens que podem ser utilizados tranquilamente para os equinos. Maravilha. Falando agora de alguns problemas relacionados ao consumo de algumas pastagens, no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande das braquiárias, certo? E algumas a gente pôde observar com alguns problemas. Na questão da absorção de cálcio, se não me engano, no quesito da umidícula, e decúbens na fotossensibilidade. O que você pode comentar para a gente a respeito dessas duas pastagens? Então, primeiro da carinchada, né? A carinchada, ela ocorre, né? Principalmente em animais que estão sob pastejo em braquiário midículo, porque essa pastagem, essa gramínea e outros tipos de gramínea também, tem uma grande quantidade de uma substância chamada oxalato. E esse oxalato, ele complexa com cálcio. Então, quando o animal consome essa pastagem, esse cálcio ele fica indisponível para o animal, né? Como esse cálcio ele fica indisponível, o animal ele precisa regular esse teor dentro do organismo dele. E o que acontece? Aí ele começa a remobilizar esse cálcio dos ossos, né? Fazendo com que esse osso fique um pouco mais virando um tecido fibroso em vez de um osso propriamente dito, né? E aí que acontece esse sintoma característico que é essa protuberância, né, no osso da face, né? Então a presença desse oxalato que complexa o cálcio que disponibiliza para o animal. Já no caso da fotossensibilização, né, ela não é tão comum em equinos, né? A gente tem o maior caso de relato em bovinos, mas existem, né, relatos de fotossensibilização em equinos, que é causado também em função de uma substância também, que ela é uma substância fotodinâmica, né? Existem dois tipos de fotossensibilização, a primária e a secundária. A primária é quando existe essa substância fotodinâmica e o animal consome, né? Fazendo com que ele fique mais sensível à luz, e existe a secundária, que esse componente tóxico ele acaba se acumulando, né, no fígado, e o fígado não consegue liberar essa substância tóxica, né? É raro, né, mas não é impossível de acontecer, certo? E apesar, como nós falamos anteriormente, apesar da urimidícula, né, e da decúbis serem uma gramínea de porte baixo, ela tem esses fatores antinutricionais para os equinos, então a gente tem que tomar cuidado, né? Lógico, hoje no Brasil, os equinos eles ficam mais nessas passagens mais, vou colocar assim, um pouquinho mais, não pobres, mas como que eu posso falar? Secundárias na fazenda, né? Secundárias, em áreas mais emergentes, né, da propriedade. Mas o produtor precisa tomar cuidado. Óbvio, se tem a umidícula, e a gente sabe desse problema da falta de cálcio, né, para o animal, é só o produtor ele fornecer um suplemento que contenha cálcio, né?
E verificar também os níveis de fósforo também, porque a cara inchada ela também pode ser em decorrência de uma alta quantidade de fósforo ou uma baixa quantidade de cálcio, que pode mudar essa relação fósforo-cálcio, tá? Então, no caso da cara inchada, o fornecimento de cálcio já acabaria com o problema da cara inchada nos animais mantidos em pastos de umidículo, né? No caso da fotossensibilização, ou colocar esses animais, tirar esses animais, né, desse pasto, ou então entrar com tratamento prescrito por médico veterinário, tá? Vai depender da situação. Camila, retornando ao nosso assunto, ainda na parte da nutrição, alguns criadores costumam intercalar fornecimento de volumoso com fornecimento de concentrado para os equinos. Eu queria entender um pouco dessa relação, se essa relação é saudável, quais características interferem nisso e, principalmente, a questão da ordem de fornecimento. Alguma coisa relacionada à taxa de passagem, do volumoso, qual é a matemática dessa ordem? Então, Leonardo, a gente precisa sempre frisar que ele é um herbívoro, né? Então, para o bom funcionamento, para a saúde do sistema digestivo do equino, ele precisa de uma quantidade de fibra, de carboidratos estruturais, tá? E quando você tem esses carboidratos estruturais, que ele é um pouco mais resistente aos processos digestivos, você diminui a taxa de passagem. Então, você fornecendo o volumoso, né, antes do concentrado, você aumenta, vamos colocar assim, você aumenta o aproveitamento dos nutrientes provenientes do concentrado, né? E fora que o alimento, o volumoso, quando eu falo que ele está relacionado com a saúde, né, do sistema digestivo, é porque o animal, o equino, ele tem um estômago relativamente pequeno em relação ao tamanho dele. Então, a capacidade de armazenamento dele é pequena. E por isso que a taxa de passagem dele é tão rápida, porque a fisiologia dele não aguenta tanto alimento. Então, você fracionando esse alimento, né, você contribui para essa saúde. O equino também ele tem um sério problema de gastrite, né? A maioria dos casos da gastrite em equino, essa alimentação que não é feita fracionada ao longo do dia, porque a liberação de ácido clorídrico do equino ela é constante. Então, se ele fica muito tempo sem fazer o consumo, vai estar liberando ácido clorídrico e esse ácido clorídrico vai estar agindo ali na parede, né, na mucosa do aparelho digestivo dele. Uma das substâncias responsáveis para proteger, né, ou melhorar esse pH do ácido clorídrico é a saliva. E o animal ele só produz saliva quando ele mastiga. E o alimento volumoso, esse animal ele tende a gastar mais tempo mastigando os alimentos, né, fibrosos do que o concentrado. Então, essa quantidade de saliva que é resultante da maior mastigação dos alimentos volumosos, fibrosos, também contribui aí para essa saúde do sistema digestivo, tá? Então, o recomendado é sempre o fornecimento de volumoso e depois de concentrado, e esse concentrado ser parcelado ao longo do dia, tá? Maravilha. Um dos distúrbios, os principais problemas com equinos que a gente observa é a cólica equina. E ela está intimamente ligada a comportamento, anatomia e nutrição, certo? Primeiro eu queria entender quais os sinais que a gente pode observar. Geralmente é um animal inquieto, mas se tem algumas coisas específicas que a gente pode identificar cólica equina e o que a gente pode estar fazendo de errado no quesito nutricional e comportamental para causar esse tipo de problema. Certo. Então, os principais problemas é esse mesmo, não fracionar. Como eu falei no início, esses animais eles passam 60% do tempo passejando. Se ele, consequentemente, esse maior tempo passejando, tempo de alimentação, é em função dessa anatomia dele menor, nessa capacidade relativa do sistema digestivo menor. Então, quando você não fraciona, esse animal ele tende a comer
tudo de uma vez só. E o estômago dele, né, não tem essa capacidade de armazenamento, né? Outra coisa, herbívoro, eles evoluíram para comer as forragens, carboidratos fibrosos. Concentrado tem carboidratos solúveis, né? Ou carboidratos não estruturais. Então, é um alimento que não condiz com a fisiologia dele, entendeu? E aí que vai acontecer os problemas de fermentação, produção de gás, e aí ocorre as cólicas, né? Também tem cólicas decorrentes de água, né? Água com alto teor de cálcio e magnésio também pode provocar as cólicas, né? Aí o que eu queria entender era, assim, alguns sinais que a gente pode observar específicos relacionados à cólica. Então, o primeiro sinal você já disse, o animal ele fica mais inquieto, né? Então, aquele animal que ele está inquieto, normalmente o cavalo ele começa a bater as patas no chão ou tentar coicear a própria barriga, né? Porque esse é um sinal de desconforto. Ele também pode aumentar a frequência respiratória, né? Tem cavalos que ficam muito agressivos, que você precisa não prender, mas acondicionar ele em um local menor para evitar que ele se machuque. Tem cavalos que se jogam no chão, tentando, né, contornar esse desconforto causado pela cólica. Então, o principal sintoma, né, da cólica é a mudança de comportamento do cavalo. Ele fica muito agitado, tá? Perfeito. Falando agora de um outro problema que a gente observa bastante em equinos, é a aerofagia, aquela engolindo o ar que a gente costuma dizer. O que pode ser a causa dessa aerofagia e se ela tem ligação com a parte nutricional? Existem duas situações. A falta de deficiência nutricional pode levar à aerofagia ou à coprofagia também, né, que é o consumo das fezes, das excretas, mas é mais associado com a ociosidade. O animal, se ele passa 60% do tempo passejando e você coloca ele dentro da baia sem ter o que fazer, ele vai começar a se ocupar. Então, um dos grandes problemas é a ociosidade do animal. O animal ficou ocioso, ele começa a inventar comportamentos para passar o tempo. Então é interessante que o criador, né, faça os exercícios diários com esse animal, ou deixe à vontade para o animal feno, porque enquanto ele não fique lá ocioso, sem nada que fazer, ele faça o consumo do feno, porque ele ocupa a mente dele e não parte para fazer outro comportamento que pode até ser depreciar o próprio cavalo, né? Porque tem animais que podem fazer aerofagia, coprofagia, mas tem animais que batem nos cascos no chão ou contra a parede, comem madeira. Então, tem várias formas que o animal ele encontra de ocupar o tempo dele, e isso é chamado de comportamento estereotipado ou comportamento anormal. E se o animal ele apresenta esse tipo de comportamento, o bem-estar dele não está sendo atendido. Perfeito. Você não está criando ele conforme a etologia dele, o comportamento dele. Maravilha. Mais para frente eu quero comentar algumas coisas relacionadas a essa outra característica do equino de necessidade de liberdade. Como você comentou, ele precisa de um espaço, aí, de um tempo caminhando, andando, exercitando. Mas agora eu queria passar para uma outra característica. Como a gente comentou no início, são animais que são presas, né? Então eles têm uma característica específica de animais que estão em alerta o tempo inteiro, correm perigo, e essas questões influenciam no comportamento. Eu queria começar essa pauta com a questão do sono, do descanso, propriamente dito. A gente sabe que, até uma curiosidade, o cavalo, a gente brinca que dorme em pé, mas na verdade ele tem uma parte do descanso dele, significativa, que ele faz em pé, justamente por essa questão de estar sempre alerta, certo? Queria que você comentasse um pouquinho qual seria a proporção desse tempo, quais as outras formas de descanso que ele pode encontrar e o que a gente pode observar no ambiente para deixar o animal mais tranquilo, para que tenha um descanso relevante. Então, os cavalos adultos, eles dormem no máximo 4 horas por dia, né? Então, animais jovens, potros, eles podem dormir 12 horas por dia, e conforme o cavalo vai ficando idoso, ele aumenta esse tempo de descanso, tá?
É engraçado que os cavalos eles tendem a dormir quando eles se sentem mais confortáveis, tá? E também está relacionado com a temperatura. Já tem estudos mostrando que nas horas mais quentes é que o cavalo ele tende a descansar, né? Também tem a ver alguma coisa, acho que com luminosidade, né? Como ele é presa, então ele se sente mais confiável, ele tem mais confiança de descansar, né? Então ele pode fazer esse descanso, né? Uma parte do sono em pé, como você falou, e também quando ele se sente muito confortável, muito seguro, ele tende a deitar, tá? Mas esse sono deitado, quando ele encosta o peito no chão, ele é um curto período, tá? E ele não, o cavalo não é igual aos seres humanos que tem aquela questão de dormir à noite ou durante o dia. É no momento que ele se sente mais confortável e normalmente relacionado com a temperatura. Normalmente você vai ver cavalos deitados no pasto na hora mais quente do dia, tá? É porque ele é uma sensação de conforto, é um hábito deles mesmo. Aí eles ficam Maravilha. mais confortáveis com a situação. Perfeito. Acho que a gente até observa um pouco mais de facilidade em achar animais deitados em potros, né? Porque tem a mãe que já fica ali em alerta, isso facilita. E vamos utilizar esse bloco para acompanhar uma matéria do nosso repórter Tiago Eloy sobre um problema que atinge muitos equinos. A laminite é uma doença que atinge o casco dos animais, está diretamente ligada ao manejo e ao ambiente que eles estão inseridos. Confira na reportagem. E hoje a nossa equipe veio à Estância Ecos, clínica e veterinária, para falar sobre a laminite, uma doença que causa dor e desconforto nos cascos dos animais. E para falar mais sobre esse assunto, conversamos com o médico veterinário, o Dr. Tarcísio Ávila, que nos contou mais detalhes sobre a doença. A laminite é a inflamação das lâminas dérmicas que ficam localizadas dentro do casco. Essas lâminas dérmicas elas têm a função tanto de nutrição do casco e da terceira falange, que é o osso que está dentro do casco, e muito importante que elas fazem a sustentação dessa terceira falange, para manter ela alinhada com a parede do casco. E o que causa? A laminite ela é uma doença multifatorial, ela pode acontecer por muitos motivos. De maneira geral, a laminite acontece por conta da vasoconstrição, ou seja, do aumento de pressão do fechamento dos capilares que estão na lâmina dérmica. Por que pode acontecer? O que é mais comum na clínica de equinos? Pós-operatório ou quadros de cólica graves, porque aí a gente tem uma grande absorção de toxinas bacterianas e até de próprias partículas de bactérias mortas, que causam esse efeito vascular, né, na lâmina dérmica. Sobrecarga de carboidrato, ou seja, um animal que nunca comeu ração e ele come uma quantidade grande de ração, ou ele já até era adaptado, mas ele come um volume a mais do que o organismo dele consegue digerir, né, de maneira eficiente. Sobrepeso, o animal obeso, por conta da pressão mesmo em cima do casco, ele pode desenvolver laminite. A obesidade também tem outros problemas, né, metabólicos, assim como nos seres humanos tem diabetes, o cavalo também seria diabetes do tipo 2, né, com resistência à insulina, que também leva a laminite. O tipo de solo que esse animal anda, né? Se o casco dele não é preparado para andar em asfalto, em terreno acidentado, em cimento, também pode desenvolver a laminite. E o trabalho excessivo também. E quais são os sintomas, né, que demonstram no casco do cavalo e como eu posso identificar isso? A primeira coisa que a gente observa no animal com laminite é a dor, né? É um animal que ele troca constantemente de apoio, ele fica tirando, né, o peso de uma pata e jogando para outra. É importante falar que a laminite ela ocorre muito mais nas patas da frente, porque 60% do peso do cavalo está distribuído nos membros torácicos, né? Então a gente repara que esse animal tem dor, ele troca de apoio, a parede do casco, se a gente coloca a mão, fica quente. Se a gente palpa ali, né, assim é mais a parte do veterinário que faz, mas a gente sente aumento no pulso da artéria digital, né? E tudo isso é muito indicativo do quadro de laminite. E como podemos tratar essa doença? A laminite ela tem duas fases. Uma fase aguda, né, que é aquele momento onde ela está se instalando e está acontecendo, aquela fase que o animal tem muita dor. Nessa fase, o principal que a gente precisa fazer é dar conforto para esse animal, né? Então, utilização de analgésico, dar um conforto para ele. Hoje a gente tem a utilização de gesso, que
traz um bem-estar muito grande e acelera muito a recuperação. Também existe a utilização de ferraduras e até mesmo de palmilhas de EVA. Então, o principal nesse momento é dar conforto para o animal, analgesia, né, de maneira geral, e a gente precisa tratar a causa de base, né? Se essa laminite está ocorrendo por conta de uma endotoxemia, depois de uma cólica, a gente precisa usar medicamentos anti-endotoxêmicos para que esse processo inflamatório na lâmina pare de ocorrer. Na fase crônica, que é o que caracteriza a fase crônica, já teve um dano lamelar, né, assim, nessas lâminas dérmicas tão grande que a terceira falange, que é o osso que está lá dentro do casco, ele devia estar paralelo à muralha do casco, né, a parede do casco. Como essa lâmina dérmica morre, ela acaba afundando, essa terceira falange se desprende e acaba afundando. E aí pode vir a causar perfuramento da sola do casco. E aí o que a gente precisa fazer é readaptar o casco desse animal, né? Também precisa dos mesmos cuidados com analgesia, tratar a base, mas a gente precisa readaptar o casco desse animal para que o paralelismo entre a parede e a terceira falange se restabeleça. E como podemos evitar, né, do animal adquirir essa doença? A melhor maneira de evitar é manejo. Assim como a cólica, que é uma das causas de laminite, uma das maiores, é manejo adequado. Então, cuidar da dieta, a gente não vai dar mais ração do que esse animal precisa, a gente vai manter esse animal casqueado, ferrageado sempre que necessário, controlar o peso dele, né? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar os predisponentes. O ideal para o diagnóstico e tratamento da laminite é que seja acompanhado por um médico veterinário, né, para que ele possa avaliar, instituir o melhor tratamento para o animal. A doença é muito comum, mas existem casos e casos. Então, em certos animais a gente entra com um tipo de medicamento, e em outros animais com outros, né? Então, não existe receita de bolo para o tratamento. E para o diagnóstico definitivo e estadiamento da laminite, para a gente saber se ela é aguda ou crônica, o ideal é fazer raio-x do casco, que a gente consegue avaliar a distância entre a parede e a falange, se ela está rotacionada ou não. Então, com isso, a gente consegue graduar em que nível está a laminite desse animal. Então, se o proprietário perceber algum dos sintomas que pode ser a causa da laminite, procurar um veterinário, certo? Exatamente. Percebeu que o animal ele está se recusando a andar, ele joga o peso para trás porque ele está com as mãos, né, doendo, ele troca de apoio. O ideal é que se procure um veterinário o mais rápido possível. Se a gente consegue atender a laminite na fase aguda e reverter o quadro, a gente consegue muitas vezes manter esse animal, seja na atividade de trabalho, no esporte, né? Então, quanto mais rápido o atendimento, mais eficiente o tratamento e melhores as chances de recuperação do animal. Camila, continuando a nossa pauta, ainda nesse quesito de comportamento tipo presa, o cavalo tem uma diferença de visão de nós humanos. E eu queria saber se você pode explicar um pouquinho, consegue explicar um pouquinho de como funciona, quais são as principais diferenças e como isso interfere no comportamento dele. Certo. O cavalo ele tem a visão monocular, né? A nossa frontal dele é monocular. Então, ele consegue enxergar quase que 360, diferente da gente, que a gente não tem essa visão de trás, né? O cavalo não que ele enxerga 360, mas ele consegue ter uma amplitude um pouco maior do que a nossa, né? Então, para o manejo, é interessante saber disso, porque a gente sabe onde a gente fica na visão do cavalo, ele consegue nos ver, ele fica mais confortável. Se a gente entra na zona cega dele, ou bem na frente assim dele, ou bem atrás, bem na cauda dele, ele vai ficar mais agitado, né? Porque ele é preso, ele vai se sentir incomodado, ele pode achar que você é um predador. Então, se você sabe qual que é a zona, a área cega dele, qual que é a área de visão dele, e você se coloca dentro dessa área de visão, você consegue manejar ele de forma mais tranquila, né? Então, por isso que é importante evitar ficar nos pontos cegos do animal, porque o cavalo, apesar dele ser presa, ele nunca vai ser agressivo, tá? A tendência dele é sempre de fuga. Tá? Então, num momento desse de fuga, é que acontecem os acidentes, né? A pessoa fica numa área que o cavalo ele não se sente confortável, não consegue enxergar o que está acontecendo, e aí ele tenta se defender, dando a explosão de fuga e acaba coiciando a pessoa, e eles acham que o cavalo ele
ataca a pessoa, mas não, o animal ele nunca vai atacar de forma gratuita o ser humano nem outros animais, tá? É só a gente respeitar Perfeito. essas áreas, a área de visão, campo de visão dele. Isso é muito interessante, como você comentou, para a gente ter uma noção na hora de manejar os animais. Outra característica importante, agora mudando de tópico um pouco, é que eles são animais gregários. Talvez até por essa função de defesa mesmo, de grupo, eles se reúnem em bando. No caso de animais em baias, como que a gente pode amenizar, já que eles não estão intimamente ligados, como que a gente pode amenizar esse fator? Então, através da instalação, da forma como você projeta essa instalação, tá? Por exemplo, é interessante que essa baia, ela tenha janela, tá? Para que o animal ele consiga observar aqueles cavalos que estão nos piquetes, estão fazendo exercício, e dentro das baias, o animal ele consiga observar esses animais que estão ao redor dele, né? Por exemplo, colocando aquelas portas que são divididas, né? Meia porta, que o animal consegue colocar a cabeça para fora e ter esse acesso do corredor, ou então as baias ser construídas em meia parede de alvenaria, o resto de grade ou de madeira, para que ele consiga visualizar os outros animais, tá? Isso vai trazer mais segurança. A questão também da claridade dentro das baias também é importante, né? Para o animal se sentir seguro também. Colocar o muito escuro traz uma certa agonia para o cavalo, né? Então tem que ter iluminação. E que o mais importante é que esses cavalos eles consigam observar em volta e ter esse contato com animais de outros, da mesma espécie dele. Isso já traz uma segurança para o animal. Maravilha. No quesito organização, existe algum trabalho que especifique como eles se organizam, no caso de animais que vivem em piquetes, né, que não vivem em baias? Então, a gente tem mais trabalhos mostrando a organização dele, né, por eles serem animais gregários e animais selvagens, tá? Só que em alguns estudos eles verificam que se repete, não da mesma forma, né? Normalmente os bandos em vida selvagem é formado por um garanhão, uma fêmea, né, alfa, que é essa fêmea que vai ditar as atividades do grupo. O garanhão ele serve mais para proteção mesmo, formado juntamente com os animais jovens, né? Os animais jovens, a grande parte é formado por fêmeas, né? Que a fêmea ela só deixa o seu bando quando ela constitui outra família com outro animal de outro bando, né? Os animais jovens eles tendem a formar, né? Machos jovens, eles tendem a formar seus próprios bandos. Eles saem um pouco mais cedo, vamos dizer assim, do grupo familiar, tá? E animais dentro de sistema de criação é um pouco mais difícil, porque a gente sempre separa eles em categorias, né? Sempre fêmeas com fêmeas, garanhão separado, né? Os machos castrados juntos. Então, a estrutura ela fica um pouco comprometida em relação à da vida selvagem, mas eles formam, sim, sempre tem aquele animal que é o dominante, o alfa, que dita as atividades, rege as atividades, e aquele que traz a proteção pro grupo. Maravilha. Camila, tem alguma outra forma que você observa que a gente possa estar restringindo essa liberdade do animal e que possa ser uma forma, haja uma forma da gente corrigir isso e deixar com que o animal tenha um comportamento mais leve, que gere mais confiança com o ser humano? Alguma coisa te chama atenção? Eu acho assim, quando a gente cria esse animal da forma mais natural possível, isso já é um grande benefício. Mas hoje em dia, o que a gente encontra? Não tem como, né? A maioria dos proprietários de cavalo, eles alugam baia, deixam eles em aras, né? Então não tem condição de todos esses animais eles ficarem juntos, né? Em pastagem. É fazer os exercícios diários com esses animais, né? Proporcionar alimentação adequada. O enriquecimento ambiental também é algo que vem favorecendo, né, o bem-estar desses animais, que reduz também os comportamentos estereotipados. É você colocar alguma coisa para o animal se interter lá, ou fornecer o alimento de forma diferente, né? Colocar fruta congelada, fruta pendurada, bola para o cavalo se interter.
né? Então, o enriquecimento ambiental também é uma das formas que a gente melhora a condição de vida do animal e o bem-estar desses animais, tá? Maravilha, que bacana. Bom, a gente já está caminhando para o final, Camila. Eu queria agora perguntar para você, e que você falasse um pouquinho se você acompanha alguns projetos aí na Universidade de Rondonópolis a respeito de comportamento, nutrição, o que vocês têm, que trabalho vocês possuem com equinos aí na universidade? Então, a parte de equinos nós iniciamos esse ano, né? Nós estamos com um projeto de extensão, a priori, que é avaliar o comportamento e o bem-estar de equinos em prova equestre, né? As provas equestres, elas são muito fortes culturalmente, né? Tem essa pegada cultural. Então, não tem como as pessoas ficarem restringindo, porque maltrata, mas será que maltrata mesmo? Será que o bem-estar e o comportamento desses animais está sendo restringido nessas provas equestres? Então, eu e meus alunos, nós estamos fazendo a coleta de dados, a observação, para depois gerar um documento e mostrar para a sociedade uma resposta. Se existe o comportamento e o bem-estar é restringido na prova de tambor, na prova de laço, né, de team rope, ou não. Nós estamos seguindo no estudo nessa linha de pesquisa e de extensão. Olha, maravilha, eu já vou deixar o convite aqui para vocês voltarem ao final do experimento para contar para a gente qual foi o resultado disso. Eu acho que é importante justamente por essa questão cultural. Camila, eu já queria te agradecer, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar um pouco do seu tempo, vir conversar conosco e queria deixar um tempinho aí para você colocar suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de falar um pouquinho dos equinos, do comportamento desses animais. E é básico, para você não ter problema com o equino, é você só seguir a fisiologia dele, a fisiologia e o comportamento desses animais, né? Se você está dando o volumoso certinho na proporção correta, se esse animal está sendo exercitado de forma correta, se ele está tendo o seu bem-estar, seu comportamento atendido, você está criando o seu animal da forma correta. Maravilha. Camila, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença e eu espero aqui o seu retorno com os resultados desses experimentos, tá certo? Eu que agradeço, muito obrigada. E se você quiser rever novamente o programa Porteira Aberta, é só acessar a nossa plataforma de streaming, o agroplus.tv. Eu fico por aqui e espero você no próximo sábado, no próximo programa Porteira Aberta. Até lá!